Essas são as transferências mais chocantes do futebol, vamos nessa. Não tem como falar deste mercado de transferências, e não falar de Harry Kane. Ele está a movimentar o mercado. E agora, o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, disse que Kane está próximo de deixar o Tottenham, com quem tem contrato até junho de 2024, e partir para a Alemanha. Em entrevista ao canal de televisão alemão Sport 1, Hoeneß disse: ele deixou muito claro que sua decisão está tomada. Se Harry Kane mantiver sua palavra, vamos contratá-lo. E o Tottenham terá que se render, e Levy, presidente dos Spurs, terá que nos fornecer um preço de venda. Vale lembrar que em junho, o Tottenham recusou uma proposta oficial feita pelo Bayern de Munique para contratar o jogador por 70 milhões de euros. Alguns dias depois, Kane recusou a oferta de renovação salarial dos Spurs por 200 mil libras, equivalente a 1,25 milhão de reais, segundo a imprensa inglesa. Outro jogador que também pode chegar no time do Bayern de Munique é o Aurélien Tchouaméni. E não é só o Bayern, o Liverpool também está na corrida do jogador. E segundo o jornal espanhol AS, o jogador de 23 anos foi sondado pelos dois clubes. No entanto, o meio-campista quer permanecer na equipe merengue. Após a saída de Casemiro, que saiu do Real rumo ao Manchester United, Tchouaméni tomou conta da posição e formou meio-campo com Toni Kroos e Luka Modric. As grandes atuações com a camisa do clube espanhol atraíram os olhares dos ingleses e dos alemães. A permanência de Tchouaméni não é um desejo pessoal, mas de todo o clube. Treinador da equipe merengue, Carlo Ancelotti, quer o francês no elenco e acredita que o jovem está na sua melhor versão desde que chegou em junho de 2022 por 80 milhões de euros. Walker do Manchester City aceita a oferta do Bayern e fica perto de ser anunciado. Kyle Walker vai deixar o Manchester City. O lateral inglês aceitou a proposta salarial do Bayern de Munique e vai reforçar a equipe alemã na próxima temporada europeia. A informação foi dada pelo jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports da Alemanha. As negociações entre Bayern e Walker estão em andamento há semanas e a saída do jogador do clube inglês era esperada. Com o sim do lateral, falta apenas um acordo dos alemães com os Citizens para o anúncio oficial acontecer. Outro jogador que também está perto de deixar o Manchester City é o Bernardo Silva. O meia deseja jogar no Barcelona na próxima temporada, mas espera uma ação rápida do clube catalão em meio a outras possibilidades de transferência. Campeão da Liga dos Campeões com o Manchester City, Bernardo Silva está decidido a deixar a Inglaterra na atual janela. O jogador de 28 anos tem o desejo antigo de jogar no Barcelona, que tenta contratá-lo há 3 anos. E Guardiola já se prepara para a saída de Bernardo Silva do Manchester City. O técnico espanhol já escolheu seu substituto, e segundo a imprensa italiana, o escolhido é Nicolò Barella, do Inter do Milão, o jogador que defrontou o Manchester City na final da Liga dos Campeões em maio. As características de Barella serão do agrado de Pep Guardiola, pois encaixaria bem num estilo de jogo do City, dedicado à posse de bola. O Internazionale quer 100 milhões de euros pelo jovem internacional italiano, um valor que não é, no entanto, inatingível para a direção dos Citizens. A Inter de Milão não vai apenas vender jogador, ele também querem contratar e já estão de olho no goleiro do Bayern, Yann Sommer. O suíço entrou na mira dos italianos por conta da saída de Onana. A informação foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano. Sommer chegou ao Bayern em janeiro deste ano com o objetivo de substituir o ídolo Manuel Neuer. O goleiro alemão se lesionou em dezembro do ano passado enquanto esquiava de férias após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo. Ele passou por cirurgia e só voltou a treinar nos gramados em maio. Inter de Milão desiste de Lukaku após descobrir conversas do jogador com a Juventus. Dirigentes da Inter não gostaram de saber que Lukaku também considerava ir para o time rival, por isso desistiram do belga. Com a saída da Inter de Milão, Lukaku ainda tem como opções a Juve ou ir para a Arábia Saudita. Já o Milan não para em Pulisic e vai anunciar a contratação do badalado atacante. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Noah Okafor, atacante de 23 anos do RB Salzburg, será o novo reforço do Milan. O negócio vai ser fechado por cerca de 14 milhões de euros. Okafor estava no radar do Milan desde 2022 e era um pedido antigo de Pioli. Na época, o Salzburg pedia 40 milhões de euros para negociar o atleta, que tinha ainda mais 2 anos de contrato. Hoje, com apenas um ano restando, o valor acordado com o Milan acabou sendo de menos da metade. O Liverpool entrou na briga com o Atlético de Madrid para garantir a contratação do meia Marco Verratti, do Paris Saint-Germain. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol AS. O jogador deve ser negociado pelo PSG e o Atlético de Madrid era dado como provável destino para o italiano. Nos últimos dias, no entanto, o Liverpool demonstrou interesse pelo atleta e iniciou negociações. Marco Verratti foi contratado pelo PSG em 2012, vindo do Pescara. Desde então, o jogador tem alternado momentos de titularidade e de opção no banco de reservas.
reservas. Ao todo, o italiano, de 30 anos, soma mais de 400 jogos com a camisa do time parisiense. Ainda no PSG, um jogador que pode pintar no time francês é o Hugo Lloris. Ele foi liberado pelo Tottenham e está a procurar um novo clube. Pelo que parece, ele já encontrou. Segundo o jornal francês L'Équipe, o clube de Mbappé e Neymar buscam um arqueiro para ser reserva de Donnarumma e o nome de Lloris é cotado para a posição. Lloris encerrará sua passagem de 11 temporadas vestindo a camisa do Tottenham. Apesar de não ter conquistado nenhum título com o time londrino, o francês se tornou uma das referências da equipe ao lado de Harry Kane, dividindo a braçadeira de capitão da equipe. Lloris já havia admitido que poderia deixar o clube nesta janela de transferências, depois de sofrer uma lesão em maio que o afastou do fim da temporada passada. Ele ainda tem contrato até o meio de 2024, mas deverá buscar uma nova equipe. O Tottenham voltou seus olhares para um dos principais atacantes atuando no futebol brasileiro. Segundo o jornal inglês The Independent, o clube inglês estaria interessado em Pedro, do Flamengo, para essa reposição. Ele sofreu durante passagem pela Fiorentina há 4 anos, mas o sentimento é de que ele foi para o time italiano muito jovem e de que agora está pronto para jogar por um grande time europeu, publicou o The Independent. O portal inglês também cita que o atacante brasileiro fez parte da campanha do título da Libertadores do Flamengo e esteve no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. No início de julho, Pedro foi procurado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, mas recusou a oferta por questões esportivas. Nesta temporada, o atacante marcou 26 gols e deu 4 assistências em 35 partidas. O Al Ittihad, da Arábia Saudita, negocia a contratação de Fabinho, do Liverpool. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, conversas entre os dois clubes estão em andamento para dar mais um passo rumo à definição do futuro do volante brasileiro. A expectativa é de uma proposta de 40 milhões de libras para contar com o atleta. Técnico dos Reds, Jürgen Klopp não quer perder o seu volante titular para o clube saudita. Fabinho conversou com o treinador português Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton, que comanda o atual campeão da Liga Saudita. Essa não é a primeira movimentação do Al Ittihad nesta janela de transferências. O clube já apresentou Karim Benzema, ídolo do Real Madrid e bola de ouro em 2022, como novo centroavante. Além dele, N'Golo Kanté, vindo do Chelsea, integrará o meio-campo da equipe. Já Riyad Mahrez, do Manchester City, também chegará ao futebol saudita. Segundo o jornal inglês The Athletic, o marroquino está perto de fechar com o Al Ahly. O clube asiático oferece 25 milhões de libras por ano ao atleta. Além disso, para comprá-lo, realizou proposta de 30 milhões de libras ao Manchester City. O jogador de 32 anos deve viajar à Arábia Saudita para fazer os exames médicos. A maior tarefa de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti e Real Madrid será substituir Karim Benzema. O francês recentemente decidiu encerrar sua passagem de 14 anos pelo clube com a transferência para o Al Ittihad confirmada na semana passada. Benzema deixa um enorme buraco que precisa ser efetivamente preenchido, e eles encontraram Dusan Vlahovic. De acordo com o Sport, o atacante sérvio pode ingressar neste verão, seja por empréstimo ou em caráter permanente. A Juventus está preparada para deixar Vlahovic sair por ter perdido a qualificação para a Liga dos Campeões devido à perda de pontos. Um acordo de empréstimo exigiria que todo o salário do jogador de 23 anos fosse coberto, cerca de 12 milhões de euros, enquanto uma venda custaria cerca de 70 milhões de euros. Contratar Vlahovic seria um negócio muito inteligente para o Real Madrid, com um acordo permanente fazendo mais sentido. Embora seu tempo na Juventus tenha sido decepcionante até agora, Vlahovic foi incrível na Fiorentina e certamente recuperaria essa forma no Real Madrid. Depois de uma passagem apagada por empréstimo no Chelsea, que teve sua pior campanha na história da Premier League, João Félix retornou ao Atlético de Madrid e causou mal-estar no clube espanhol ao se oferecer ao Barcelona. Em entrevista ao jornalista Fabrizio Romano, o atacante português de 23 anos disse que gostaria de defender a equipe catalã. "Eu adoraria jogar no Barça. Sempre foi minha primeira escolha, meu sonho de criança. Se acontecer, jogar no Barcelona vai ser um sonho para mim." As palavras do jogador não repercutiram bem dentro do Atlético. Segundo publicação do jornal Marca, dirigentes consideraram uma atitude desrespeitosa e pouco profissional. João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027 e já teve o Paris Saint-Germain apontado como próximo destino. O clube espanhol, no entanto, só estaria disposto a negociar na casa dos 100 milhões de euros. Luís Soares, um dos principais nomes do futebol brasileiro, segue sendo especulado fora do Grêmio. O astro uruguaio tem contrato com o tricolor até o fim de 2024, mas uma saída começa cada vez mais a ganhar força. Em campo, Luizito vem representando
O jogador é o principal destaque do tricolor na atual temporada. Nos 31 jogos em que disputou, foram 16 gols marcados, além de outras 9 assistências fornecidas. Porém, o que parecia um belo casamento pode se tornar uma angústia para o torcedor. Não é novidade para ninguém que Luis Suárez é o principal alvo do Inter Miami, novo clube de Lionel Messi na MLS. Nos últimos dias, inclusive, vem circulando diversas notícias de que o atleta teria, sim, interesse no projeto. O jornalista Gaston Edu, inclusive, afirmou que Luisito já teria um acordo verbal com a equipe de Beckham. O Grêmio, por sua vez, faz jogo duro para liberar o jogador, que tem multa de 70 milhões de euros. Extremamente desapontado por ter perdido o posto de capitão do Manchester United, Harry Maguire entrou na mira do West Ham. Segundo o jornal inglês BBC, a venda de Declan Rice por 116 milhões de euros, totalizando 121 milhões ao Arsenal, abriu espaço para novas contratações. O zagueiro inglês foi comprado pelo Manchester United por 80 milhões de libras em 2019, vindo do Leicester. No entanto, não alcançou as expectativas criadas. Maguire tem o desejo de seguir ativo em campo para disputar a Eurocopa com a Inglaterra pela segunda vez. Em 2024, a competição entre seleções europeias será na Alemanha. Em 2021, após campanha histórica dentro de casa, os ingleses perderam para a Itália na grande final, nos pênaltis. Arthur não vai ficar na Juventus e entra na mira do Wolverhampton e da Fiorentina. Arthur esteve emprestado ao Liverpool na última temporada, mas não vai permanecer na Juventus. O jogador está na lista de nomes que os bianconeri pretendem negociar, tanto que ele não irá viajar para a pré-temporada da equipe. A princípio, a ideia do staff do jogador é uma negociação definitiva do volante, mas um novo empréstimo também não está descartado. Segundo as informações, a preferência do atleta é atuar no futebol inglês. Arthur, de 26 anos, tem contrato de mais 2 temporadas com a Juventus. Enquanto esteve no Liverpool, o atleta sofreu com algumas lesões e pouco foi aproveitado pelo técnico Jürgen Klopp, jogando apenas 13 minutos. Depois de uma temporada no Barcelona, o atacante Rafinha pode estar de volta à Inglaterra. Isso porque o portal FootMercato divulgou que o Manchester City está interessado em contar com os serviços do jogador de 26 anos. Com o Al Ahly chegando cada vez mais perto da contratação de Riyad Mahrez, a equipe de Pep Guardiola está em busca de uma reposição ao atleta argelino. Dessa forma, o nome de Rafinha aparece entre as opções do City no mercado da bola. O ponta se encaixaria no perfil que o técnico espanhol busca para a posição, sendo canhoto e tendo características similares a de Mahrez. Contudo, os ingleses precisariam de uma proposta vantajosa para tirá-lo do Barcelona, que pagou 58 milhões de euros pela sua transferência há um ano.